Vem com a gente, meu povo! Gazeta Esportiva está no ar nesta terça-feira maravilhosa. E comigo no estúdio tá essa dupla, mas essa dupla que eu amo de coração. Olha aqui, ó, o pão e o pãozinho. Eu sou pão doce. Ele é o nosso pão francês, Osmar Garrafa, apresentador do Mesa Redonda. Hora dessa vez de fora de pão. E é o café da tarde, pô. O Marcelo Bazégio, é seu pãozinho de queijo, não é mesmo? Ou vocês querem trocar de pão? Não, tá tudo certo, tá tudo certo. Pão francês é meu preferido. Nossa senhora. Pão de queijo e ainda eu passo manteiga, ou às vezes ponho catupiry dentro. É o preferido da minha filha. E eu sou pãozinho doce. Olha, hoje é dia de jogo decisivo na Neoquímica Arena pela Copa Sul-Americana. O que vai dar? Thiago Salazar tá lá, vai contar pra você. Ó o Salazar lá. Oi, Salazar. Vai contar pra você que tem um profissional do Corinthians cobiçado por outro clube da Série A. Quem será? Já. E a gente também tem as notícias mais quentinhas de Santos e Palmeiras, além da apresentação de um novo reforço no São Paulo. E você viu como que foi o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil? Viu, não viu? Não viu? A gente vai debater cada duelo por aqui e mostrar pra vocês. Então prepara o seu café da tarde ou o seu jantar. O que importa é pôr tudo na sala e ficar com a gente até às 7 da noite. Bora, dicas! Beleza, galerinha? Antes da gente seguir aqui no estúdio, nós vamos direto, sabe pra onde? Partiu Neoquímica Arena conversar com o Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. Já tem alguma ideia da escalação de hoje? Boa noite, Michele. Para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva, temos uma ideia de escalação. Corinthians tem problemas para essa partida de logo mais. Aliás, o estádio ainda não está aberto aos torcedores. A gente chegou cedo aqui para o Gazeta Esportiva, mas vou deixar vocês darem uma olhada, né? O Melchior Brito vai mostrar para vocês a bela Neoquímica Arena, um dos estádios mais bonitos do Brasil. E é bacana, né? A parte atrás dos gols, ela é toda aberta. Então você consegue daqui de fora ver o estádio, o pessoal preparando tudo, fazendo os testes dos telões, testes dos holofotes ali, pelo jeito vai ter alguma apresentação especial. A gente está aqui do lado da entrada da imprensa, viu, Michele? Vou pedir, vem, Melchior, vem, mostra aqui, ó, aqui que entra o pessoal do estacionamento, dos camarotes, vem por essa entrada aqui, a imprensa também entra por aqui. Tem uma curiosidade, exatamente atrás do Gol Sul da Neoquímica Arena, dá uma olhada, estão construindo um prédio, e como vocês viram lá, é tudo completamente aberto, mas estão construindo um prédio. Esse prédio, então, quem comprar, né, quem morar aí, vai assistir o jogo de graça e de camarote. Isso se até lá não fecharem esse anel de cima aqui da Neoquímica Arena. Vai ficar curioso o pessoal do prédio assistindo o Corinthians. E hoje, Michele, se tivesse a galera aí, ia assistir o quê? Ia assistir Corinthians e Red Bull. A bola vai rolar às 9h30 da noite, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. Vale vaga, então, nas quartas de final do torneio continental. O Corinthians venceu o primeiro jogo como visitante por 2-1, aquela partida lá em Ribeirão Preto. Então agora só precisa de um empate aqui na Neoquímica Arena para garantir a sua vaga. Escalação. Vamos dar uma olhada na provável escalação? Campinho na tela, o Corinthians deve começar o jogo com Hugo Souza no gol. Linha de 3 zagueiros mais uma vez, Kaká, Gustavo Henrique e Félix Torres, isso porque André Ramalho deve ser poupado. No meio de campo teremos Fagner, Charles, Rian, Matheus Bidu e Garro. E um pouquinho mais à frente, Igor Coronado e Pedro Raul. Essa é a provável escalação, a gente está se baseando pelas informações que tivemos nos últimos treinamentos. A gente não tem certeza se vai ser esse o time, porque Yuri Alberto está em fase final de recuperação, Romero não tem lesão, mas está tratando um problema na coxa, o Thales Magno não tem lesão, mas vai fazer um trabalho de carga diferenciado, e a tendência, pelas informações que a gente apurou, é que os três nem venham para a partida, ou então comecem no banco de reservas. Esse é o Corinthians, que vai pegar o Red Bull Bragantino, que vive crise, momento de crise. Até o Pedro Caixinha, técnico que está lá há um bom tempo, está correndo o risco de ser demitido. Red Bull Bragantino não vence as 7 partidas, está caindo no Brasileirão, já foi eliminado da Copa do Brasil e hoje corre um sério risco de cair também na Copa Sul-Americana. Repito, 7 partidas seguidas sem vencer do time de Bragança. Mi, tô aqui à disposição, daqui a pouco tem palpitômetro e muito mais informação do Timão. Estou à sua disposição, Michele.
Muito obrigada, Thiago Salazar. Então vamos para o nosso campinho, vendo essa escalação aí, analisando tudo. Esse jogo do Corinthians muito importante, um jogo que define o futuro da equipe nesse ano. Então vamos lá, olha lá. Escalado Hugo Souza, Félix Torres e o Kaká, o Gustavo Henrique, Rian, eu não enxergo, Charles... Fagner, Kaká, Félix Torres e Matheus Bidu. No meio campo com Gustavo... são 3 zagueiros. Gustavo Henrique, Kaká e Félix Torres. Mateus Fagner na ala Bidu, direita. Coronado. Charles, Rian e Matheus Bidu. Garro, Coronado, Pedro Raul no ataque. Fico feliz que o Coronado vai jogar, hein? Mas o Corinthians tá jogando com 10, né? Tem 10 aí, né? Por quê? Por que 10? Porque o Pedro Raul... Não disse a que veio, você acha? Disse que veio. A culpa não é dele, a culpa é de quem contratou. Né? O jogador teve uma boa passagem no Vasco da Gama, a gente não quer, a crítica ela tem que ser ao desempenho do atleta, não a pessoa, né? O Pedro Raul, ele teve um bom momento no Goiás e ponto. No Vasco não foi bem, no México ele era reserva e o Corinthians fez um contrato com ele por 5 anos. Sim. 5 anos, com um salário muito elevado. Então, o problema é de quem o contratou. Eu acho que mais do que contratar o Pedro Raul é pelo preço. Porque ainda se é uma oportunidade de mercado, você precisa compor o seu elenco. Mas todo mundo não estava falando bem do Pedro Raul? Todo mundo estava falando bem do Pedro Raul. Disse, Michele. Não sei. Quando da contratação, muitos alertaram que era uma contratação equivocada. Lá no México, a informação colocaram aquele laço de concessionária em cima do Pedro Raul. E tinha gente se oferecendo para levar ele ao aeroporto. Não, a gente leva no aeroporto. Tranquilo. A passagem, deixa que a passagem eu pago. Tava nesse nível. Igual o Coronado, falaram que era bom. Agora, com Garro e Coronado para abastecer o Pedro Raul, se ele não conseguir fazer alguma coisa de novo, de diferente nesse jogo, com esses 2 meias, com essas duas cabeças pensantes... E essa minha crítica vem depois, talvez, da melhor partida do Pedro Raul. O último jogo do Corinthians, ele pelo menos foi pela Copa Sul-Americana. Foi a melhor partida dele, de desempenho. Ele apareceu um pouco no jogo. Ou ele acorda, ou a coisa se complica. Agora... é claro que a torcida do Corinthians está ligada à Copa Sul-Americana. Mas, gente, domingo tem Fortaleza. O Corinthians... esse é o jogo. Pedreira. O Campeonato Brasileiro é o campeonato do Corinthians. É o jogo da vida. O que acontecer hoje, aconteceu. É domingo. Depois é no outro domingo e assim por diante. A situação do Corinthians ela é dramática. Eu estava na redação agora com o chileno, com o Chico, a gente conversando, fazendo projeções. A situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro ela é muito difícil. Mas apesar de o Corinthians estar numa situação difícil no Campeonato Brasileiro e tudo mais, é muito importante o resultado conquistado no jogo de ida. Claro. Que permite, não que o Corinthians talvez mudasse a estratégia se o jogo de ida tivesse sido empate ou uma vitória do Red Bull Bragantino. Mas essa vitória no jogo de ida, jogando fora de casa, facilita muito para que o Corinthians continue priorizando o Campeonato Brasileiro, mas não necessariamente abra a mão da Sul-Americana. Um clube como o Corinthians, o tamanho, da grandeza, como o Corinthians não vai abrir mão de Copa Sul-Americana, da Copa do Brasil, o Corinthians vai entrar sempre para ganhar. Claro que o Ramon Dias, cabe a ele, a comissão técnica, entender o que tem de melhor para colocar em campo hoje, para tentar buscar essa classificação, mas para que possa ter um time compacto e com pegada contra o Fortaleza, que estava até ontem na liderança do Campeonato Brasileiro. Verdade, nossa senhora. Bom, é muito jejum e oração, né, gente? Tem que começar a fazer muito jejum, quem não tá fazendo, corintiano. Você sabe que dia de jogo importante tem palpitômetro no Gazeta Esportiva. E a nossa equipe sempre tem alguém que crava o placar. E o que será que vai dar no placar de Corinthians e Bragantino? Quem responde primeiro é você, Osmar Garrafa. Então a gente só vamos separar uma coisa, a análise é uma e o palpite é outra. Palpite é aquela coisa assim que você olha. É o feeling, né? Olha pra caneca, conversa com... O que tem na sua caneca? Opa! Não acredito. A borra de café, qual que é a borra de café? Gol de Pedro Raul. Oi! Calou sua boca, hein? Você vê como é que é? E Bragantino empatando. Vai empate da Corinthians, né? Dá. No finalzinho, o Garro, 2-1 Corinthians. Garrafa! Vou falar quem também palpite. acredita nesse placar daqui a pouquinho. Marcelo Bazeste, seu placar. Eu acho que dá 1-1 hoje. Classifica o A Corinthians. semana tirou o Santos da liderança da Série B. Será que isso preocupa o técnico Fábio Carilli? Marina Buffon na telinha com a resposta do treinador. Boa noite, Mar.
Olá, Michele, muito boa noite para você, para todo mundo que está acompanhando a gente nesta terça. Pois é, né? O Santos perdeu sua primeira partida em casa, na Vila Belmiro, não como mandante, em casa, na Vila, no último sábado contra o Avaí, 1-0. Claro que preocupa na questão assim, como é que vai ser a Série B nesse retorno e tudo mais. O Carille não gostou nem do desempenho, nem do resultado, mas ele tem um planejamento para o retorno, olha só. Em porcentagem, primeiro turno fizemos 81% em casa e fora 40%. Então, o que eu trouxe como meta e planejamento com o grupo? Manter os 81% em casa e pelo menos subir para 60% fora. Foi isso que foi falado com eles. Né? Mas, assim, repetindo, a forma que se perde, não a derrota que a gente tem que ter bastante cuidado. Tá, então, Carille falando sobre esse planejamento que ele pensa para o Santos conseguir o acesso à elite no final do ano. 80% em casa, 81% em casa, o Santos vai ter 9 jogos, teve um já, né, em casa, seriam 10. Perdeu esse primeiro. 9 jogos ainda como mandante na Vila Belmiro. Para conseguir atingir esse 80% de aproveitamento, vai ter que somar 24 pontos. Para isso, então, vai ter que vencer os próximos 8, tá? É bastante. O Santos vai ter que vencer os próximos 8 jogos aí, somar 24 pontos para atingir essa porcentagem de aproveitamento. Fora de casa, era 40% no primeiro turno. O Carille quer chegar aos 60%. Serão 9 jogos também fora de casa, a começar amanhã lá no Brinco de Ouro da Princesa contra o Guarani e precisa de 16 pontos para isso acontecer. Será que uma vitória... Uma vitória já coloca o Santos nesse caminho de um melhor aproveitamento fora de casa. Amanhã, então, às 7h, Guarani, que vem de uma goleada sobre a Chapecoense, mas ainda é lanterna da Série B, vai receber o Santos aí pela 22ª rodada. Santos que caiu para a 2ª posição e precisa não só vencer, mas torcer para o Mirassol empatar ou perder do Botafogo de Ribeirão Preto amanhã, tá bom, Mi? Beleza, Mar. O Santos não tá mais na liderança, então agora tem que sempre estar na atenção, né? Porque tem que ser campeão da Série B. Mas eu acho o trabalho do Carille, um trabalho bom. O Carille, ele foi vice-campeão paulista, decidiu o Campeonato Paulista em condição de igualdade com o Palmeiras. O jogo foi muito pegado. O Palmeiras era o favorito e venceu. Né? O Campeonato Paulista não é referência. Pera, a fase de classificação não, mas ele chegou numa final e decidiu no Allianz Parque e no detalhe o Palmeiras acabou, pelo merecimento do Palmeiras, conquistando o título. Na Série B, o objetivo é voltar à Série A? Precisa do quê? Estar entre os 4 primeiros? Lá está o Santos. A torcida exige a primeira colocação pela grandeza do Santos? Sim, ela pede. Mas voltando já tá bom também, né, gente? Então, e com muitos problemas. Ele tá montando passando por uma reformulação. A gente entende o torcedor, mas particularmente eu acho um trabalho do Carille no Santos bom, apesar de ter perdido a liderança. Sim, a torcida tem que entender que o Santos ele não tem um elenco de Série A jogando a Série B. O Santos ele armou um elenco mais forte do que o do ano passado, é verdade, ao meu ver, mas ainda assim não é um elenco nível Série A. Eu tenho certeza que se o Santos confirmar a sua volta à elite do futebol nacional, o presidente vai fazer uma nova reformulação nesse elenco. O Santos ele apostou em jogadores experientes, com rodagem, mas que já não estão mais no seu auge técnico, no seu auge físico. Então é natural que vai haver oscilação. Até porque os outros times também treinam, também se dedicam e também querem o acesso. E o Corinthians tem elenco de Série A? Tem. Faltam algumas peças, você pode discutir se o elenco é equilibrado ou não, mas se você pegar de bola jogada, qualidade técnica de um Coronado, de um Garro, o próprio Yuri Alberto, que muitas vezes a torcida pega no pé por algumas falhas e tudo mais, acho um excelente jogador, o Gustavo Henrique. O Corinthians não tem um elenco ruim. O Corinthians tem um elenco financeiramente muito de time caro. De Série A. Eu também acho. Investimento feito no elenco do Corinthians de Série A. O time, o conjunto, não foi um time bem ajustado. É um time que não é equilibrado. Não é equilibrado. A campanha do Corinthians é péssima no Brasileiro. O zagueiro Juan foi apresentado hoje como novo reforço do São Paulo para a temporada. José Paes marcou presença no CCT da Barra Funda e conferiu tudo que o jogador falou. Fica de olho. A pose para foto ao lado do presidente Júlio Casares selou a apresentação oficial do Juan como novo jogador do São Paulo. Acho que todo mundo sabe que a escola italiana de futebol é uma escola muito tática. Eu consegui aprender muito com esses 2 anos e meio.
Foi muito importante para mim, para minha carreira, para eu evoluir também mentalmente, porque é um pouco difícil estar longe da família e tudo mais, isso é uma coisa que eu aprendi bastante. E fiquei muito feliz quando o São Paulo entrou em contato comigo, porque acho que todo mundo sabe da grandeza que é o São Paulo, acho que te valoriza também pessoalmente, isso, a grandeza do São Paulo, o interesse que o treinador teve em mim, que o presidente teve em mim, acho que fiquei muito feliz. Aos 25 anos, o zagueiro formado no Grêmio chega por empréstimo do Sassuolo da Itália, rebaixado para a Série B na última temporada, e fica no tricolor pelo menos até o meio do ano que vem. Fui bem dentro do possível, os erros acontecem, é normal, serve para a gente crescer, para a gente evoluir, e eu levei como um erro para a gente evoluir, para a gente crescer. Eu cresci muito com os erros, aprendo todo dia com os erros, porque eu vou errar, todo dia eu vou errar, é normal. Mas também sei que vou acertar, entendeu? Sei que vou acertar e isso é o que mais importa. A princípio, o Juan só poderá ser inscrito na Libertadores caso o São Paulo avance para as quartas de final da competição. Mas a boa notícia é que ele apareceu no boletim informativo diário da CBF e pode reforçar o time tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro. Eu me considero um zagueiro muito rápido, com um bom duelo aéreo. Procuro sempre sair na caçada por ter esse físico importante que eu acho que é para um zagueiro que acho que para jogar hoje precisa. A chegada do mais novo contratado aumenta a briga por uma vaga entre os titulares do professor Luiz Beldia. Agora, o São Paulo conta com 6 zagueiros no elenco principal. A competição acho que acontece ao natural, né? O importante é todo mundo estar disposto a ajudar o São Paulo. Eu estou disposto a ajudar o São Paulo, se precisar de mim, seja para jogar com qualquer um que for, estou aqui. Além da apresentação do Juan, o São Paulo segue movimentando o noticiário esportivo ainda por causa do clássico com o Palmeiras no último domingo. A diretoria são paulina enviou ontem uma denúncia à CBF contra cantos homofóbicos que aconteceram exatamente no Allianz Parque. Por causa desse tipo de comportamento por parte da torcida do Palmeiras, o Verdão pode ser enquadrado no artigo 243 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que proíbe atos discriminatórios nos estádios de futebol. Em nota, o Palmeiras disse que repudia o ocorrido e que tomará providências para identificar e punir indivíduos e grupos que se manifestaram de forma homofóbica. Sobre o lateral esquerdo Patrick, o jogador teve alta ontem à noite do Hospital Albert Einstein e já iniciou o tratamento para se recuperar de uma fratura na clavícula direita, causada por uma disputa de bola com o atacante Estevão. Bom, mas vamos para a Neoquímica Arena ou vamos falar de São Paulo? Pode comentar o São Paulo, por favor. Contratação que é uma grande incógnita, né? O Juan é um jogador brasileiro que passou as últimas 3 temporadas no futebol italiano, que é uma escola conhecidamente pela sua força defensiva, né? Geralmente a galera que atua ali na zaga, na lateral, acaba se desenvolvendo bastante o seu lado defensivo. Então, ao meu ver, inicialmente o Juan chega para compor elenco, para substituir a saída do Diego Costa, que já era reserva. A dupla titular é Alan Franco e Arboleda, os 2 gringos. Mas sem dúvida nenhuma, pelo São Paulo estar disputando 3 campeonatos ainda, estar com boas chances de avançar na Libertadores também, enfim, é importante ter um elenco numeroso. O São Paulo vai ter que rodar o elenco porque a temporada ela vai afunilando, jogos cada vez mais decisivos e não tem como você poupar A ou B na hora que você está ali para decidir título, semifinal, quartas de final. Mesmo com o brasileiro também em andamento, a equipe ela se vê na obrigação de disputar todos os jogos e tentar chegar o mais adiante possível nas competições. Então, sim, é importante a substituição do Diego Costa, preencher essa lacuna. Agora tá com o Juan, a bola tá com o Juan, ele vai ter que mostrar serviço. Pouca gente conhece o futebol dele e é uma grande oportunidade para ele se firmar no cenário do futebol brasileiro depois de traçar uma carreira no futebol europeu por uma equipe pequena, mediana da Itália. É a realidade do futebol brasileiro, né? Com pouco investimento, a gente acaba trazendo jogadores que não foram destaques em grandes equipes, porque são jogadores que custam muito caro. E as grandes promessas do futebol brasileiro saem de forma precoce.
tá aí o Hendrick, tá aí o Estevão. E aí os clubes têm que se virar dessa forma. O Diego Costa acabou sendo negociado também, abriu uma lacuna no São Paulo. E você precisa reforçar, e você não consegue reforçar com uma certeza. Sim. Acabou isso. Estamos contratando o cara que resolve, não tem mais. Tudo acaba sendo aposta. Aposta em jogadores que ainda não estouraram, que ainda não fizeram uma grande carreira, e aposta em jogadores que já fizeram uma grande carreira, mas estão em final de carreira. Sim. Então é a realidade do futebol, não tem por onde sair, não. A gente volta a falar com o Salazar na Neoquímica Arena. Tem uma polêmica envolvendo o Timão por causa de um jogo de ontem. Salazar, o que aconteceu? E um jogo que não tem nada a ver com o Corinthians, né, Michele? O Vitória acabou sofrendo um empate do Cruzeiro lá no Barradão nos minutos finais. O jogo acabou 2-2. Mas o segundo gol do Cruzeiro, houve ali um toque no braço, o VAR não chamou, enfim, o juiz entendeu que o toque foi involuntário, validou o gol, o Vitória deixou de vencer a partida e o presidente do clube baiano, o Fábio Mota, na entrevista coletiva, esbravejou bastante e acabou citando o Corinthians 2 vezes, para surpresa de todo mundo por aqui. Vamos dar uma olhada. Nós fomos prejudicados contra o Botafogo, no gol anulado, sem sentido. Fomos prejudicados contra o Corinthians, onde o VAR chama e o cidadão não expulsa o jogador do Corinthians. E por que o VAR não mostrou que foi mão? Tem uma outra imagem, além da imagem da Sport TV, tem uma imagem exclusiva do VAR, onde ele prova que não é mão. Se ele conseguir provar que não foi mão e mostrar uma imagem exclusiva, cai por terra tudo que eu estou colocando aqui. Mas é escandaloso, é vergonhoso. O Cruzeiro não precisava disso. Será que o Corinthians e o Fluminense precisavam disso para não cair e para o Vitória cair? Porque no elo é o de menor investimento? São esses questionamentos que a gente precisa saber. Bom, não preciso nem dizer, né? A diretoria do Corinthians ficou bastante incomodada com as afirmações aí do Fábio Mota ao reclamar do gol validado por Cruzeiro. Acabou citando Corinthians, Fluminense, Botafogo. Enfim, vou ler uma parte do trecho de uma nota oficial emitida pelo Corinthians hoje, que diz o seguinte, abre aspas, as afirmações são levianas, sem fundamento, além de promover um ambiente negativo no esporte. Todas as semanas, os clubes se sentem prejudicados pela arbitragem, o que mostra que o problema está associado à capacidade e preparação daqueles que deveriam simplesmente aplicar as regras do jogo e não ao favorecimento de qualquer clube. Bom, é como eu disse, ele acabou citando o Corinthians. O lance, para quem não sabe, que ele fala do jogo do Corinthians, o Corinthians acabou vencendo o Vitória aqui, e o VAR, acho que o Fini, nosso diretor, disse que tem um lance aí. O lance de ontem, o Fini agora me disse que o lance que ele tem é o de ontem. Então vocês podem ver aí a reclamação dele por causa de um toque na mão do jogador do Cruzeiro. O que ele cita do Corinthians é um lance em que o VAR recomendou a expulsão do Yuri Alberto por causa de uma eventual solada numa dividida. Na época, todos nós concordamos que o Yuri Alberto não merecia ser expulso por aquele motivo. Aliás, eu acho que seria até um verdadeiro absurdo ele ser expulso por aquele motivo. O VAR recomendou, o juiz foi ao monitor e não achou que era para expulsão, discordou do VAR e o jogo seguiu normalmente por aqui. É por isso que ele acabou citando o Corinthians e o Corinthians agora responde com uma nota oficial. Então tá aí uma polêmica com o presidente do Vitória, com um jogo que não tinha nada a ver com o Corinthians. E agora eu vou dar uma quebrada de protocolo aqui com o que eu tinha combinado com os nossos diretores, porque chegou uma informação de última hora, eu vou passar para vocês rapidinho aqui, que é o seguinte, tem tudo a ver com o Vitória. O Mosquito, que era jogador do Corinthians, pediu a rescisão contratual por causa de falta de pagamento de salários e outras situações como 13º, férias e FGTS. Pois bem, ele está com uma ação judicial aí contra o Corinthians, vão brigar na justiça por um longo tempo, mas o Mosquito vai ser jogador do Vitória. Desembarcou hoje em Salvador, vai fazer exames médicos e deve assinar contrato até o final de 2026. O Mosquito fez 10 jogos do Brasileirão pelo Corinthians, mas o Vitória entende que há uma brecha no regulamento para quando o jogador rescinde contrato por falta de pagamento. E o Vitória tem esperança de, nessa janela, inscrever o Mosquito para jogar o Brasileirão desse ano, sim. A CBF vai ter que validar, vai analisar e vai ter que validar. Então a gente vai ter que aguardar, mas o Mosquito deve sim ser reforço do Vitória nos próximos dias aí. Vitória, que entrou nessa polêmica com o Corinthians. Então, passo a bola para vocês. Daqui a pouquinho eu volto com mais, gente. E o Corinthians, Osmar Garrafa? O Corinthians é aquilo que a gente falava no começo, e sobre o Mosquito, essa informação que trouxe o Salazar. Então o Mosquito entrou na justiça contra o Corinthians para ir jogar no Vitória.
todo respeito ao Vitória, parabéns. Havia essa dúvida se legalmente o clube que contrataria o Mosquito não estaria correndo risco de, no final das contas, a transferência se concretizar, mas aparentemente o Mosquito conseguiu a liberação. Agora, eu vejo o Mosquito como um jogador jovem, habilidoso, é verdade que não conseguiu se tornar uma unanimidade no Corinthians, mas ainda assim eu acredito que tinha futebol para acertar com uma outra equipe da Série A do Campeonato Brasileiro. E a gente fala do Vitória nesse momento porque o Vitória é uma equipe que está brigando lá, assim como o Corinthians, na zona de rebaixamento. Exato. Passa por um momento de dificuldade. E tanto é verdade que ontem, lá no jogo contra o Cruzeiro, essa polêmica toda, o Vitória tem o direito sim de reclamar da arbitragem que foi danosa e prejudicial ao Vitória. Mas não tem direito de deixar ilação que a arbitragem está no sentido de favorecer A, favorecer B. É a arbitragem. Não tem que pôr o Corinthians no meio, não tem nada a ver com isso. Não, mas Garrafa, imagina, a gente tá já no segundo turno do Campeonato Brasileiro, tem 3 grandes clubes, 4 se inclui o Internacional, que tem jogos a menos, mas enfim, tá na briga ali também, tá correndo risco. 4 grandes clubes do futebol nacional brigando contra o rebaixamento, fora as equipes menores, como o Vitória. Cada deslize, cada decisão questionável da arbitragem vai ser um salseiro a cada rodada, até terminar esse campeonato. É que tudo estamos jogando, né? Quando eu digo estamos, é o futebol. Está sendo jogado na conta da arbitragem. Tudo. Qualquer erro. Né? O Luciano, por exemplo, fez uma grande bobagem no final de semana. Né? Chutar aquela bandeirinha quando não devia, foi expulso, prejudicou o São Paulo. Aí lá o auxiliar do Zubeldia disse, não era para isso não, jogou o quê? Na conta da arbitragem, ao invés de melhorar o comportamento do Luciano. Mas como é que vai melhorar o comportamento do Luciano se o comportamento do técnico, ele nem no banco estava, porque também é outro indisciplinado. Então, os clubes se escondem muito nos erros, nos enormes erros de arbitragem. Perfeito. São enormes os erros de arbitragem. A arbitragem é ruim, mas ninguém chama a responsabilidade. Mas como hoje é tudo fechado, treino fechado, coletiva muito limitada. Nem coletiva estão dando mais. Hoje eu não vou pra coletiva. E outra, né, Garrafa? É mais fácil ele chegar, um dirigente ou um treinador chegar ao final do jogo na coletiva e criticar a arbitragem do que os 20 dirigentes sentarem na mesa da CBF e falar o que podemos fazer para melhorar a arbitragem e o futebol brasileiro em geral. Isso ninguém quer fazer. É mais fácil meter o pau na arbitragem. Mas não tem interesse porque cada um olha para o seu umbigo. Exatamente. O Abel, quando ele vem com esse discurso de que não, estamos eu estou falando em bem do futebol brasileiro, o ano passado, no Campeonato Paulista, quando teve um São Paulo e Palmeiras, o que aconteceu? O Palmeiras jogou, ele teve menos tempo para descansar que o São Paulo. O Abel veio na coletiva e falou, é impossível, isso não é justo, que a gente não descansou. Como é que foi esse final de semana? São Paulo fez um treino. O São Paulo jogou em Montevidéu. Sim. Na quinta e jogou no Allianz Parque. Eu esperava a coletiva do Abel para o Abel falar em defesa do futebol brasileiro, né? Defesa do futebol brasileiro, que ele tanto defende. Olha, foi uma injustiça com o São Paulo, mas não. Então há muita demagogia que eu particularmente não engulo. E o gol do Alejandro, hein? Vamos ver o gol do Alejandro ontem. Foi um golaço lá no jogo. Ó. Será que vai ganhar Ó o Cássio. Rapaz. Opa! E olha que ajeitada do zagueirão do Cruzeiro, ó. Vai, Alejandro. Toma. É o recurso, é o que ele tinha para fazer, né? E o Cássio gol de cobertura que o Cássio recebeu de presente. Pensou rápido, virou, bicicleta perfeitinha. Tá aí. Que golaço. Legal, esse é o grande barato do futebol, né? Jogo. Aí um jogo que tem um golaço desse, depois tem um toque de mão daquele, aí o árbitro estraga tudo, é lamentável. Gol mais bonito pra mim até agora. Até agora sim. Chegou a hora do Palmeiras no seu começo de noite. Amanhã tem Verdão em campo contra o Botafogo. E o Alexandre Silvestre traz as novidades do Verdão. Bora, Silver! Fala, gente, o Verdão é tri da América, tri da Liberta e segue vivo na luta pela 4ª Copa Libertadores para virar o primeiro time brasileiro 4 vezes campeão do nosso continente. Para isso vai ter que reverter para cima do Botafogo. No jogo de ida no Engenhão, 2-1 para a Estrela Solitária. Amanhã no Allianz Parque lotado. O Verdão vai precisar no mínimo de uma vitória por um gol de diferença para levar a decisão para pênaltis. O empate é do Botafogo e uma vitória de 2 ou mais gols classifica diretamente o Palmeiras para as quartas de final e pode inclusive cruzar com o São Paulo, o rival do momento, um rival histórico, aliás, um assunto que eu ainda vou abordar nesse noticiário do Palmeiras. Para o jogo de amanhã, a Abel Ferreira talvez ganhe
um reforço. O lateral direito, Mike, vem trabalhando mais ou menos normalmente ali na academia, vindo de dores musculares na panturrilha, pode de repente figurar na lista de relacionados. Ele está nesse trabalho para poder reforçar o Palmeiras no jogo de amanhã contra o Botafogo. O Dudu continua de fora, realizando reforço muscular sem prazo para retornar. E o Richard Rios, com certeza, será relacionado. Se começa jogando ou se inicia entre os reservas, aí depende do Abel. No Rio de Janeiro, no jogo de ida contra o Fogão, o Richard Rios cumpriu suspensão automática na Libertadores. E o Choque Rei continua sendo assunto por aqui. Apurei nesta tarde que o Departamento Jurídico do Palmeiras vai entrar com uma representação no Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o popular STJD, contestando a súmula redigida pelo Rafael Claus, árbitro do clássico do último domingo. O Palmeiras entende que a responsabilidade da confusão não pode, nesse momento, ser creditada somente ao Palmeiras, e sim aos dois clubes envolvidos na disputa. Um abraço. Um abraço, Silvestre. Fala, Basete, começa por ti. Cenas lamentáveis que aconteceram no clássico, o Palmeiras também querendo se fazer presente judicialmente, questionando algumas alegações do árbitro Rafael Claus. É mais para jogar para a torcida, né? É mais para jogar para a torcida, Gente, já passou, os dois lados se equivocaram, os palmeirenses ficaram nervosos, os são paulinos também, não precisava de tudo aquilo. Agora, se houve agressão, independentemente se o jogo já terminou ou não, os agressores, os protagonistas desses confrontos têm que serem punidos. Rodrigo Nestor e Zé Rafael, as imagens estão aí para todo mundo ver. Os dois se agrediram no túnel que dá acesso ao vestiário. Então esses jogadores, eles precisam pagar por aquilo que eles fizeram. Porque imagina quantas crianças que estão assistindo o jogo e que se espelham nesses jogadores, tem esses caras como heróis. Olha o exemplo que vocês estão dando para essa criançada. O esporte é um instrumento de educação. E vocês protagonizando essa cena, não é nada bacana. Tudo por causa E a CBF tem que filtrar esse enorme número de pessoas dentro do gramado. Né? A gente falou aqui domingo no Mesa Redonda, não sei se vai mostrar a imagem, nada contra o historiador do Palmeiras, que é um cara, gente boa demais da conta, faz um belo trabalho. Ele estava no meio da confusão ali. O que ele estava fazendo no gramado? O historiador estava fazendo o que dentro do gramado? Quem que é ele? Aquele de terno? É naquela imagem que vem por baixo. É um que tomou uma prensa do Sabino na hora que os dois estão caminhando para o túnel. Sabino é jogador. E o historiador? Como é que pode? Um confronto de um jogador com o historiador? E outro, o Gandula também não tem que falar nada, então, né? Gandula, não tem que provocar nada. O Gandula tá lá para repor a bola. Gandula também é problema da CBF. Gandula tem que ser contratado profissional, não torcedor. Também Os acho. gandulas no futebol, isso não é uma exclusividade do Palmeiras. Os gandulas no futebol brasileiro são torcedores do clube que ficam ali para jogar bola. E é claro, um jogo quente como esse, o torcedor, ele é torcedor, velho. Eles recebem dinheiro? Recebe. Uma caixinha? Recebe, mas não é um profissional. Uma coisa é você contratar um profissional, o cara pode torcer pro VAR, tá lá. E influencia no jogo, hein? É claro. Influencia, porque se o Palmeiras estivesse perdendo o jogo, o Gandula iria repor a bola rapidamente. Gandula some. Agora o Palmeiras ganhando, o Gandula some quando é reposição de bola pro outro time. Por que a CBF não contrata um profissional e põe lá como é na Copa do Mundo? São os gandulas, você leva as crianças das escolas para repor a bola. E reforçando pro telespectador, isso não é exclusividade do Palmeiras, é todo mundo. Isso tem no Corinthians, tem no São Paulo. Porque senão já começa, tá falando mal do Palmeiras. Não, Corinthians é assim, Palmeiras é assim, Flamengo é assim. É assim, a culpa é da CBF. Pega nas escolas, crianças aí do ginásio e tal. Não, nas escolas, mesmo nas escola de educação física, as faculdades, gente. É isso. O que é isso? O pessoal precisa de hora de estágio, vai lá. Poxa, teve sorteio das quartas de final da Copa do Brasil? Então a gente vai ver como que ficaram os confrontos. Bora, eu vou pra lá, né? Né, diretor? É pra eu ir pra aqui pertinho dos pãezinhos aqui. Vamos lá. Vasco contra Atlético Paranaense. Aí eu vou ler tudo, depois a gente debate. Atlético Mineiro e São Paulo. Flamengo pega o Bahia e o Corinthians encara o Juventude. E agora nós vamos fazer este chaveamento, ok? Vamos lá. Vasco, quem passa no primeiro ali? Vasco ou Atlético? Difícil, hein?
Você primeiro. Ó, antes de começar, eu só queria dizer que, Tem música, na Guilherme? minha opinião, as quartas de final desse ano talvez sejam os confrontos mais nivelados dos últimos anos, assim. Tudo pode acontecer. Aí você fala, mas o Corinthians vai pegar o Juventude, deu sorte no sorteio. Pelo tamanho, pelo peso da camisa, eu concordo. Mas o que o Juventude tem jogado de bola nessa temporada arrancou ponto de grandes... O Juventude tirou ponto do Flamengo, tirou ponto do Corinthians, tirou ponto do São Paulo, do Atlético Mineiro, do Vasco e do Atlético Paranaense. É pra falar o confronto, o diretor tá brigando comigo. Diretor, Tá bom, desculpa. Diretor, olha aqui você, ó. Um beijo. Fala, no pique. Eu vou de Atlético. Eu vou de Vasco. Desempata, O Vasco subiu no Campeonato Brasileiro, mas eu vou de Atlético Paranaense. Passou o Atlético Paranaense. Segundo confronto agora, São Paulo ou Atlético Mineiro? Tem o Hulk? Eu vou no Atlético Mineiro. Não, eu vou no São Paulo. Mas eu acho que passa o Atlético Mineiro. Atlético tá devendo na temporada. O São Paulo, pra mim, é o favorito. Todos que estão aí, o São Paulo é o favorito à conquista do título. São Paulo. Com o Lucas Moura, né? Eu também vou de São Paulo. Apesar de decidir o jogo lá na Arena MRV, eu vou de São Paulo. Eu vou no Atlético Mineiro, mas ainda não valeu nada, tá? Mas eu quero que dê São Paulo. Bora lá, então deu Atlético. Agora, Flamengo ou quem? Deu Atlético, gente? Bahia. Deu Atlético. Flamengo? Flamengo, Bahia, Flamengo. Unanimidade aqui no Flamengo, com todo todos os respeito. problemas. Flamengo Bahia vai indo decidir muito no bem. Maracanã. Mas daí, ó, jogo complicadíssimo. Não, Bahia tá voando. Bahia Mas do o Rogério Bahia, vai quando ser- pega um time grande, não vai tão bem como É pra ir costuma rápido, nos o outros. Mas diretor eu vou de Flamengo, vai pela tradição. E Corinthians ou Juventude? Equilibradíssimo. O Corinthians com um a mais não conseguiu ganhar do Juventude. Mas eu ainda vou no Corinthians porque confronto mata-mata, a camisa pesa. Mas é ida e volta. Na camisa, eu vou com o Bacete. Corinthians na camisa, decide em casa. Na camisa, Corinthians. Você falou Corinthians? Corinthians. Ainda bem que eu nem tive que votar, porque é difícil. Mas eu acho que é o confronto mais difícil, mais equilibrado. Eu aí. acho que Bahia, Flamengo, Corinthians e Juventude são muito equilibrados. Eles votaram. Então ficou. Então, pra vocês, passa o Corinthians. Lembrando que os dois de baixo decidem em casa. Não. Os dois de baixo votam em casa. O São O Paulo. Flamengo decide em casa na contra o MRV. Bahia, o Corinthians decide em casa, o São Paulo decide fora e o Atlético decide em casa, o Atlético Paranaense. E na semifinal ficou ali. Vota, Atlético. Michele. O que é, diretor? Vota Corinthians. Vai, Corinthians, diretor. Vai, O diretor Corinthians. fica bravo comigo aqui. Bom, E aí na semifinal pra final. Bom, agora vai. Atlético Paranaense ou Vamos São entrar Paulo? num acordo Vamos que São a Paulo. final vai ser um repeteco da do ano passado? Você tá querendo induzir o meu voto? São Paulo e Flamengo? O que você quer? Eu acho que, conhecendo meus colegas de trabalho, acho que vamos chegar na Não, mesma não, conclusão. não. É Tem por bola. partes. Deu É seu voto. Atlético Vamos lá, ou São Paulo. Passa o São Paulo. São Paulo. Não vai induzir meu voto, não. Passa o São Paulo. Passa o São Paulo. Então, do lado de cá ficou o São Paulo. Do lado de lá, passa Flamengo ou Corinthians? Flamengo. Bacete louco pra querer me induzir. Jamais você vai fazer isso. Passa o Flamengo. Então, afinal, passa o Flamengo. Eu acho que passa o Flamengo. São Paulo e Flamengo. Muita dor no coração. São Paulo e Flamengo. E a final será, de acordo com o que a gente imagina, São São Paulo Paulo e Flamengo. A E aí? revanche. E aí? E aí? E aí que eu acho que dessa vez dá Flamengo, viu? Só que tem muita água pra passar Muito. por debaixo da ponte, porque tem Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores. E outro detalhe importante, hein? Entre o jogo de ida e o jogo de volta das quartas de final tem data FIFA, eliminatórias para a Copa do Mundo. E aí o Flamengo roda. Por quê? A Vai- quantidade, quem que vai? quantidade de jogador de seleções que o Flamengo tem não é só seleção brasileira, é uruguaia, enfim. Tem vários jogadores de seleção. Então vai dar pro São Paulo? É isso? Não, eu acho que aí o Bahia pode até sonhar com alguma coisa. Não, todo mundo tá no páreo aí, Michele. Copa do Brasil, ela permite as surpresas, E outra, e também começa um zum, tipo Marcos Braz almoçando com o Fernando Diniz. Pois é. A casa tá caindo pro Tite lá. Quer criar um tumulto. A Michele também, eu vou falar. Thiago Sala, vamos tumultuar o ambiente. Essa Mas é Michele. verdade, eles estavam almoçando, hoje ou ontem? Então, eu vi na internet que parece que ontem eles se reuniram. O que é isso? Agora precisa checar realmente se a foto não é antiga. Precisa checar. Mas o que tem circulado na internet Que é é isso que aí? os dois, o Marcos Braz e o Fernando Diniz, teriam se encontrado e almoçado juntos em um restaurante no Rio de Janeiro. Aliás, eu acho muito Deixa bom. o Tite trabalhar. Não, deixa o Fernando Diniz. Que o Fernando sai o Tite, entra o Diniz, que Olha a aí Michele, é já. maravilhoso. Thiago Salazar, volta para e o Tite vem pro Corinthians. Volta pra conversa e fecha o que falta do Coringão pra você aí de casa ficar por dentro de tudo. Tem profissional do Timão sendo cobiçado por outro clube. Quem que é em Salazar? Fala que é o Fabinho Soldado.
Ele mesmo, Michele. Fabinho Soldado, campeão da Libertadores da América e do mundo pelo Internacional em 2006. Para quem não lembra, o Fabinho Soldado era volante, foi jogador de futebol, tem uma identificação com o Inter. Bom, o Magrão, também ex-jogador de futebol, lembra do Magrão? Passou aqui pelo Palmeiras e tudo mais. Passou pelo Corinthians também, se eu não estiver enganado. O Magrão foi demitido do Internacional e o Internacional ligou para o Fabinho Soldado para levar o Fabinho lá para o Sul, para ele comandar o futebol do Inter. O Fabinho agradeceu, mas disse que não pretende abandonar o barco aqui no meio da viagem, disse que está comprometido com o Corinthians e vai até o final do ano pelo menos com o Corinthians, então tá aí. O Inter procurou o Fabinho Soldado agradeceu, mas ressaltou que está comprometido com o Corinthians e vai ficar aqui no Corinthians pelo menos até o final desse ano. O Corinthians então fica com seu executivo de futebol que contratou José Martínez, jogador venezuelano de 30 anos de idade que estava lá na Filadélfia, nos Estados Unidos, e desembarcou hoje em São Paulo. Vamos dar uma olhada? Gracias por la bienvenida, súper feliz por vestir la camiseta de Corinthians, por venir a jugar con Corinthians, de verdad que estoy súper contento. Cuando me hablaron sobre Corinthians no lo pensé dos veces, y bueno, tomé la decisión de poder venir porque realmente quería venir a jugar a Brasil, y bueno, que más con un equipo grande como Corinthians. Muy bien, de verdad que buenos mensajes recibí en mis redes sociales, de verdad que eso es lo que necesita un jugador para entrar en confianza y poder venir a representar a Corinthians. De verdad que los fans muy bien, me enviaron buenos mensajes de motivación y bueno, eso es lo que realmente necesitaba. Quiero ver cómo se comportan los fans, quiero ver cómo es el estadio, quiero disfrutar de cada momento, de ahora que llegué acá a Corinthians, quiero disfrutar cada momento con el equipo. Este é o José Martínez, que deve assinar contrato com o Corinthians muito em breve, vai fazer exames médicos, vai custar cerca de 10 milhões de reais ao Corinthians e vem aqui para a Neoquímica Arena. Vem aqui para a Neoquímica Arena para assistir ao jogo de logo mais entre Corinthians e Red Bull Bragantino, que vai começar às 9h30 da noite. Falando de José Martínez, que é volante, vale sempre destacar que para o jogo de hoje o Corinthians não tem nem o Ranieri machucado, nem o Alex Santana também machucado, ambos dessa posição que o José Martínez vem para reforçar o time. Tá certo, Michele? Agora eu vou lá para dentro porque aqui tá um frio de lascar. Beijo para todos. Boa, Salazar, obrigada, meu querido. Olha, bom, a questão do Fabinho Soldado, eu acho que, assim, não senti muita firmeza no trabalho dele. Pelo que eu tô vendo do time, dessas contratações, eu acho que poderia ir, viu? Futebol mudou, né? A gente discute contratação de Ele não fala, eu gosto de gente que fala, que explica as coisas, é difícil. Enfim, a opção é dele, o Corinthians segue o seu trabalho. E sobre esse jogador, eu não entendi nada que ele falou. É mais um atleta que chega para não condizer aquilo que disse o presidente, que o Corinthians jamais ia buscar jogadores na faixa dos 30 anos, que ia ser um outro perfil. Enfim, é mais uma aposta do Corinthians aí, é mais um volante, vamos ver o que entra no perfil de contratação que o São Paulo também apresentou hoje. O zagueiro é uma aposta, o São Paulo e o Corinthians atravessam uma grave crise financeira, dívidas altíssimas. Então esses dois gigantes, segunda e terceira maior torcida do Brasil, que para mim é um absurdo esses clubes não terem condições de fazer contratações que cheguem e joguem, que sejam certeza e que deem e que entreguem aquilo que todo mundo espera. São contratações que estão no patamar dos clubes, que condizem com a realidade financeira dos dois clubes. Se vai dar certo ou não, geralmente uma aposta tem mais chance de dar errado do que de dar certo. Mas temos que aguardar para ver, não tem jeito. Agora, em relação ao Fabinho Soldado, de fato, reforçar o seu comprometimento com o Corinthians é algo nobre, bacana, legal da parte dele de não abandonar o barco numa situação difícil, mas ele não tem feito um trabalho que a gente possa aplaudir, bater palmas. Vide o que o Corinthians tem apresentado dentro de campo. Né? De jeito nenhum. Gente, o Gazeta Esportiva termina agora. Beijo, Garrafa. Beijo, Bazejo. Você assiste na sequência ao Jornal da Gazeta. Tchau.